companheiros, ouçam-me só o trabalhar da máquina, ela até treme. Pois é, companheiros, vamos aqui arrancar de Castelo de Paiva rumo ao Cais de Gaia, onde será apresentada oficialmente aqui esta grande máquina. Como eu disse, estamos no centro de Castelo de Paiva, bem bonito, passei aqui muitas vezes ao lado e nunca vim aqui mesmo ao centro, vale a pena uma visita. Pois é, companheiros, digo-vos sinceramente, vocês estão admirados aqui com a nova RT Castelo de Paiva, e eu também estou, porque eu sinceramente não estava a prever trocar de moto este ano. Eu tenho trocado de moto todos os anos, mas este ano não fazia parte dos meus planos fazer uma troca de moto. Eu sei que andava a fazer muitos test drives e o meu irmão até comentou: eu vi logo, tu andavas a fazer muitos test drives e ias trocar de moto, mas sinceramente não era esse o meu objetivo. Eu andava a fazer test drives porque gosto de fazer, sei que os subscritores também gostam de ver vídeos no canal de test drives e temos aí muitos, por isso vejam aí no canal, mas eu andava a fazê-lo apenas por esse motivo. Só que fiz o test drive da RT 1250, que também vocês podem ver aí no canal, e sinceramente, companheiros, fiquei completamente maluco com a moto, completamente, tenho que o dizer. Cá está o nosso do Rio Douro, que nós vamos passar agora para a outra margem. Podem ver ali a marina de Entre os Rios, tem lá uns belos barquinhos. E a ponte ali ao fundo, e do outro lado temos a outra ponte. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. RTs novas, obviamente, mas sinceramente eu sou muito fã da BMW, mas não sou nada fã de dar quase 30 mil euros por uma moto nova. Apesar de felizmente eu até ter capacidade para isso, a verdade é que na minha cabeça acho que
para quem anda só ao fim de semana, e normalmente ou ao sábado ou ao domingo, e tenho em média 3 a 5 horas para andar de moto, não justifica comprar uma moto de 30 mil euros para tê-la durante toda a semana parada na garagem, porque eu durante a semana ando com o carro da empresa e como tal não uso a moto. Por isso, quando eu fiz o test drive e cheguei ao Antero, estavam lá duas RTs, uma preta de 2018 e esta branquinha de 2019. É óbvio que eu olhar para esta branquinha não tive qualquer dúvida de qual era a moto que eu iria comprar. Pedi então uma proposta pela minha RS e a proposta foi realmente interessante e tendo em conta o valor que me pediam por esta moto, ela está com, vocês podem ver ali, 18 mil km. Ela andava muito pouco, eu já falei com o anterior proprietário e é realmente uma pessoa bastante simpática, esteve-me a falar da moto, trocou pela nova, porque ele está reformado e tem imenso tempo para andar de moto e já é a terceira RT que ele tem, por isso verifiquem o quanto ele estava contente com a RT e continuou na RT e felizmente por causa disso eu tenho aqui esta RT espetacular. Como eu disse, epá, a moto está verdadeiramente impecável, vocês já viram aí nos vídeos, ao bocado não comentei, mas tem pneus novos, os Michelin Road 5 GT, que são verdadeiramente espetaculares. Aliás, ela ainda tinha os autocolantes nos pneus, porque o primeiro proprietário fez 17 mil, aliás 18 mil km praticamente com um jogo de pneus, o que é verdadeiramente brutal e revela o quanto esta moto é equilibrada e claro, com os devidos cuidados ela consegue ser até quase económica, porque relativamente à RS o consumo é basicamente o mesmo. Ela neste momento está a fazer 4.8, eu ando aqui nestas estradinhas de curvas, mas facilmente ela consegue ir até aos 4.4, 4.5. O meu grande amigo e companheiro Paixão, que também tem aí um canal, vejam aí o canal dele e subscrevam, tem uma já há uns aninhos e diz que consegue fazer viagens em médias de 4.4, 4.5, aliás ele foi a Andorra e fez essa média da sua RT de, salvo erro, 2018. Em breve iremos fazer um passeio juntos, que vocês podem ver aí no canal. Por isso, esta moto tinha todos os fatores a favor para eu fazer a sua compra. Eu adorava a moto, eu adorei, digamos, o test drive que fiz na 1250 e não resisti a comprar esta. E vocês dizem, epá, então e a outra moto de sonho que tu querias comprar? A GS. É isso, companheiros, eu experimentei e fiz um test drive da GS, aliás, ainda não coloquei aqui no canal, vou colocar em breve, mas eu fiz o test drive da RT 1250 e logo de seguida fui fazer o da GS. Epá, e sinceramente, não me levem a mal quem tem GS, mas comparada com a RT, para o meu estilo de condução, e é a minha opinião, a GS, pá, não tem qualquer hipótese, porque eu gosto deste tipo de estradas, gosto de bom piso, boas curvas, fazer passeios, e a GS faz isto tudo, e eu sei, faz também, se for preciso, algum off-road, mas a proteção aerodinâmica que me dá este vidro, esta moto, toda esta parte aqui vocês podem ver aqui à frente, epá, não há nenhuma moto que faça isto. Eu vou aqui completamente numa bolha, vou aqui protegido, eu não sinto, e vocês podem ver, não há vento, não há nada. Esta moto, vamos aqui protegidos de tudo e dá um conforto brutal a nível da condução. Eu posso-vos dizer que ainda na semana passada, no fim de semana, andei cerca de 3 horas e cheguei a casa e parecia que nem sequer tinha saído de moto, a não ser a alegria brutal de ter andado 3 horas em pleno conforto e sem qualquer esforço. Eu de vez em quando chegava a casa e a RS, pá, fazia-me aqui algumas dores nas costas, algumas dores aqui nos punhos, e realmente com esta moto, que é outra posição, como é óbvio, essa situação basicamente desapareceu. E por isso eu sei que tenho trocado de moto todos os anos. Primeiro tive a Suzuki Bandit, depois a Honda NCE, a BMW RS e agora tenho esta fantástica BMW RT. E vocês dizem, espera lá, pá, tu és como os outros, vais começar a trocar de moto todos os anos. Epá, companheiros, sinceramente duvido
duvido, porque com este maquinão eu não preciso de mais nada. É certo que o novo tem o TFT, mas como eu expliquei há pouco, eu tenho aqui tudo que eu preciso, toda a informação, e eu sinceramente até gosto da parte analógica misturada com a parte digital. Além do mais, do ponto de vista do motor, é rigorosamente o mesmo. O 1254 com 136 cavalos, 146 Nm. Não vou estar aí com mais especificações, porque isto aqui não é um test drive, é a minha moto, a nova moto do canal, Passeios de Motos. Deixem aí nos comentários a vossa opinião, o que é que vocês acham? Acham que fiz bem? Acham que fiz bem trocar a RS por a ERT? Acham que a ERT vai corresponder mais às minhas necessidades? Reparem aqui nesta máquina a curvar, é uma coisa incrível. O telelever, o paralever, tudo funciona nesta moto de uma forma suave, tranquila, sem ser preciso grandes esforços. Eu tenho companheiros que dizem, parece que esta moto nos ensina a andar, e é verdade, muitos ciclistas aqui, muito bem, é verdade, esta moto parece que nos ensina a conduzir, que nos ensina aqui a pilotar, porque ela é tão fácil, que nós ficamos verdadeiramente surpreendidos. E não pensem que por ela ter 280 kg, vocês em andamento não notam nada. É incrível, porque eu ando de moto desde os 11 anos e posso-vos dizer que esta é provavelmente a moto mais fácil que eu conduzi até hoje, do ponto de vista de agilidade, porque ela, quando nós a mandamos para um sítio, ela vai logo, ela responde perfeitamente e prontamente. E depois tem este boxer que tem potência que nunca mais acaba, e por isso nós nunca ficamos mal, pelo contrário, temos é que ter juizinho, porque ela é uma marota que só quer é andar e só quer é fazer curvas. A única moto que esta tem de negativo, a meu ver, é que a gente não quer parar de andar com ela, queremos estar sempre a andar. Imaginem que eu hoje, cães na estrada, sempre perigoso, cuidado. Imaginem que eu hoje acordei às 5h30 da manhã com a ânsia de ir andar de moto. Eu nunca tive esta sensação com moto nenhuma, acordar às 5h30 da manhã com a vontade de ir andar de moto. Eu sempre gostei, adorei andar de moto, mas não acordava tão cedo com a expectativa de vou andar de moto. Podem-me dizer, mas isso é agora, que ainda tens a moto há pouco tempo e como tal estás realmente apaixonado por ela. É verdade, mas eu acho que eu vou estar sempre apaixonado por esta moto. Aliás, eu já sou apaixonado por ela há muitos anos. Finalmente concretizei o meu maior sonho a nível das motos, que era chegar à ERT. Vocês se viram no meu vídeo das motos de sonho, que está aí no canal, podem perceber perfeitamente a maneira como eu falava desta moto, que se notava aí uma diferença. Muitos de vocês não tinham qualquer dúvida que eu iria comprar a ERT um dia. Eu também não pensava que fosse tão cedo. Eu tinha pensado comprar a ERT daqui a 2 anos, mas sinceramente, o que vai acontecer é que eu vou aproveitar esses 2 anos, acima de tudo, para gozar e me divertir aqui com a fabulosa RT. Por isso, companheiros, deixem aí nos comentários a vossa opinião relativamente aqui à RT, se fiz bem trocar, se acham que eu daqui a 1 ano vou estar com a ideia de trocar por outra moto, ou se, como dizem os proprietários da RT, uma vez que entras na RT, nunca mais sais da RT. É verdade que, uma vez que entras na BMW, nunca mais queres sair da BMW, isso eu já o sinto na pele e já o estou a fazer, mas relativamente à RT, é uma curiosidade que eu tenho. Será que é isso que vai acontecer? Vejam este local, muito giro.
Esta moto tem também Shift Cam Pro para cima e para baixo, super suave. Reparem, eu chego aqui e reduzo com uma facilidade enorme e ao sair da curva subo sem qualquer problema, sem precisar de usar a embreagem. É realmente mais um fator de conforto. A suspensão é brutal, ainda há pouco vinha ali numa estrada com bastante irregularidades no piso e esta aceita muito mais facilmente qualquer tipo de irregularidade. Vamos aqui ao lado do Rio Sousa, rumo a 108. Muitos ciclistas hoje, muitos mesmo, mais ciclistas do que motares, mas daqui a pouco no Cais de Gaia certamente que vamos ter muitos mais motares. É o problema desta moto. Eu há pouco tinha tirado Senhora do Salto aqui do GPS, mas como ela só quer andar, eu estou a passar aqui, hoje não vou lá abaixo, mas podem ver aí no canal um dos vídeos que fizemos com umas imagens brutais do drone ali da Senhora do Salto, porque o que esta menina quer é rolar. E por isso, eu não era para passar por aqui, mas ela é que manda e eu só tenho é que obedecer e aproveitar a vontade desta máquina brutal. Embaixo, a Senhora do Salto. E prontos, companheiros, não há passeio que não venha parar aqui à 108. Ali a barragem de Costuma, ali a Marina. É realmente uma estrada espetacular e a RTA decidiu ir por aqui. É o que temos, companheiros. Este rio brutal e esta moto espetacular.